O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos começando o Câmara Jovem e a gente voltou aqui no Sesc Centenário para ouvir a opinião dos jovens, como a gente sempre faz, não é? Mas hoje o tema é outro. A gente quer saber dos jovens o que eles acham com relação a poder dirigir aos 16 anos, até essa autorização. Não é de hoje que essa discussão já está a nível nacional e a gente agora quer ouvir o que eles pensam sobre esse tema. Eu já estou aqui com essa galera massa, bastante jovens, eles sempre estão aqui dando opinião, expressando opinião, porque a juventude é isso, é cheia de opinião e a gente quer saber. Vou começar com você, que eu não vou nem perder tempo aqui conversando, que eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. O que é que você acha? Como a gente conversou aqui antes de começar o programa, eu expliquei, né, com relação que no Congresso está tramitando a autorização para que os jovens, antes dos 18 anos, 3 meses antes dos 18 anos, ele já possa começar o processo para retirar a carteira. Mas existem outros tantos projetos que falam da permissão de dirigir aos 16 anos. O que é que você pensa sobre esse assunto? É o seguinte, eu acho que essa noção da maioridade penal, eu acho que ainda é muito confuso, principalmente para o Congresso, que diga, porque eles também não escutam as nossas opiniões em si. Eles tomam as decisões e acabam não questionando a nós mesmos. Então, é uma questão que eles devem também olhar. E sobre a questão do voto, eu acho muito interessante a questão de votar aos 16 anos. Eu, pelo menos, já tirei meu título, quero votar. Quero exercer meu direito de cidadão. Só que eu acho que outras coisas também devem ser relevadas, porque você tem capacidade, segundo eles, maturidade, para votar, para escolher o futuro no país durante 4 anos, em tese. Só que, para você dirigir, você não tem maturidade. Essa é a questão. Eu, pelo menos, seria a favor nesse quesito, que pelo menos igualassem isso. Mas tem outras questões também, que é a questão do trânsito, que a maioridade penal só acontece aos 18 anos, e o ECA, na minha opinião, não tem toda a capacidade e todas as leis para exercer uma função de punir aquela pessoa que erre, que cometa algum crime, alguma coisa do tipo. E outra coisa também sobre a minha opinião é o voto, para mim, em nenhuma idade deveria ser obrigatório, porque você não deveria ser obrigado a exercer sua função de cidadão. Você quiser exercer a sua democracia, você vai lá e vota. Você não deveria ser obrigado a fazer aquilo. Eu acho que é uma coisa muito contraditória com o país livre que nós vivemos. Muito interessante, é verdade. Eu já vou passar para o lado de cá, que eu quero saber. Desculpa, eu esqueci do teu nome. Conceição. Conceição, certo. E o teu? Bom dia, meu nome é Leonardo e acho que eu quero ressaltar um pouco essa dicotomia que existe nos dois processos, porque, primeiro, ambos envolvem os jovens, enfim, outras questões, mas existe uma questão de reivindicação de quem está reivindicando esses direitos. Por exemplo, o voto aos 16 anos foi reivindicado pelos jovens, teve manifestações e foi uma conquista popular no Congresso e que é de orgulho nacional, assim, e já é reconhecido por vários especialistas. E vem a questão também de carteira do motorista, de se os jovens poderem dirigir. E quem está reivindicando esse direito? Se são jovens ou se são só políticos? E por que estão reivindicando? Isso se faz necessário na sociedade em que a gente vive. A sociedade tem a infraestrutura necessária para lidar com isso. Tanto na questão do trânsito, a gente vê aí as cidades superlotadas, carros. O trânsito é uma loucura e isso acaba gerando psicose até em adultos, quanto mais em crianças, ou em adolescentes, desculpa. Então, isso é uma necessidade para eles, e se é uma necessidade, por que é uma necessidade? Porque a gente tem o transporte público, a gente tem a carteira de estudante, que você paga meia, né? Facilita, é um benefício, que também é uma conquista do jovem, do estudante, na sociedade, e por que isso se faz necessário? Ele dirigir, ele ter um carro, um veículo, ele realmente precisa disso? Por que ele precisa? Porque isso não é dado já, não é uma função do governo oferecer o transporte público, porque ele não poder usufruir do transporte público, ele não está podendo, entendeu? Então acho que cria todas essas questões, e se ele vai ter a capacidade de lidar com isso, e que se houver algum problema, quem vai resolver? Quem vai estar lá por ele? A gente vê aí que o ECA hoje em dia não tem muita autoridade, porque os direitos humanos estão sendo muito questionados hoje em dia, até por políticos aí, ex-militares, se candidatando à presidência, que estão questionando os direitos humanos,
E aí, quem vai proteger o jovem, entendeu? O jovem em muitas questões ainda é desamparado no Brasil. E isso cria uma discussão maior do que a questão do voto. A saúde, a segurança, o desenvolver do trânsito, se vai prejudicar a cidade, se ele vai conseguir exercer, então acho que tem todas essas questões aí. O que eu acho interessante na tua colocação é quando você fala, se tem um transporte público, ao invés de fazer, né, mais leis que realmente obriguem o transporte público a ter mais qualidade. A gente mora numa cidade quente, né? João Pessoa é uma cidade quente, que obriga a ter ar-condicionado, né, que obriga a ter mais linhas circulando, principalmente em horários de aula. Eu acho que isso tudo vale uma discussão. Para você ver, né? A discussão é muito ampla, tem muita coisa para ser falada, é muita coisa para ser pensada. Mas agora eu vou continuar aqui o caminho. Eu quero ver a tua opinião, teu nome, por favor. Bom dia, meu nome é Isaac Ferreira. E só puxando uma questão daqui da conversa dos dois, então eu sou a favor. Contudo, eu vejo que no Brasil não temos uma certa infraestrutura e também não temos uma regulamentação adequada para, por exemplo, punir caso que um jovem sofra alguma infração no trânsito. Às vezes, acho que dá até para entender o pensamento do jovem, tipo, tirar a carteira aos 16, porque temos essa questão dos transportes públicos, que geralmente, como quando vamos à escola ou quando voltamos para casa, geralmente alguns de nós pegamos transportes superlotados e tal. E pelo fato de tirar a carteira e, por exemplo, andar numa moto, no carro, eu acho que o jovem deve se sentir mais confortável ou até mesmo mais benéfico. Mais livre, né? Sim, também. mais livre. Fora que também a questão da passagem tem aumentado bastante. Então, com isso, acho que já é uma questão de benefício, pelo menos na mente, na consciência do jovem. Entendi o teu ponto de vista. Eu já passo por lado de cá. Você quer falar também, Guilherme? Pode Eu só completar. ia citar uma coisa que ele falou, que a gente falou não só da questão da qualidade dos ônibus, do transporte público, mas também da quantidade, porque a gente vê muito ônibus lotado hoje em dia. Então, tá tendo uma dupla desvalorização aí do serviço aqui, pelo menos aqui. Certo. Vamos lá, quero saber de você. O que é que você acha sobre essa questão de poder dirigir aos 16 anos, não poder dirigir, votar aos 16 anos? O que é que você pensa? Bom dia, meu nome é Raquel. Eu acho que é importante ressaltar algumas coisas. A primeira seria que, assim como o voto não é obrigatório nessa idade, dirigir também não seria. E eu acho que é possível, mesmo que difícil, você adotar a habilitação nessa idade. Até porque os países que adotam, como por exemplo os Estados Unidos, eles têm algumas medidas e depende de estado. Por exemplo, alguns estados permitem que as pessoas, que os adolescentes nessa idade, eles dirijam, só que acompanhados de alguém com 21 anos ou acima. Ou permite que eles dirigem, mas não pode levar criança. Ou tem um certo limite no horário. Então, eu acho que, assim, se você debater isso, principalmente entre os jovens, é algo meio mais fácil de adotar. E outra coisa também que a gente tem que ter em mente é que, querendo ou não, os jovens já dirigem. Isso não é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que os jovens dirigem sem habilitação, e é um perigo até. Eu acho que seria realmente uma forma de trazer, sabe, integrá-lo na vida civil, porque na Constituição faz parte, sabe, uma série de coisas, e fazer com que ele entenda que ele tem responsabilidades, sabe, ele tá ali no trânsito e ele tem uma responsabilidade também. Então, acho que é uma forma também de confiar, de colocar uma certa responsabilidade. Inclusive, o voto é uma responsabilidade bem maior, sabe? Então, eu acho que vai desse ponto também. É interessante, né? Porque a gente, escutando, cada um pensa de uma maneira, como a gente já havia falado, não existe um jovem que pense igual, não existe um ser humano que pense igual ao outro, mas a gente vê que enquanto um diz, não, é possível, tem só que ser pensado da melhor maneira possível, aí outro vem e diz, pode ser, mas eu preferia que melhorassem os ônibus, e realmente é esse diferencial que a gente encontra na nossa juventude. Então, antes de chamar o intervalo, eu quero ouvir aqui mais uma opinião. Eu quero saber, no caso, você, o que é que você pensa sobre esse tema? A minha opinião em relação a isso é que, para mim, eu não sou a favor da carteira de habilitação aos 16 anos, porque hoje em dia o número de acidentes, a maior parte jovens, bebida alcoólica está aí, né? Então, assim, a imaturidade está no mundo. Também não sou a favor de voltar aos 16 anos de idade. A gente não é obrigado, mas pode voltar.
porque a responsabilidade é enorme, entendeu? E a gente muitas vezes não tem pensamento concreto aquilo do que é certo para o país, né? Vai muito, a gente muito cabeça dos outros e tal. E em relação a, assim, sim, habilitação, voltando à habilitação, outra coisa, tem muitas famílias que liberam muito isso. Isso, eu acho que muita causa muito prejuízo, porque são liberais demais, isso faz com que o jovem pense, tenha uma mente muito aberta sobre tudo e acontece fazendo absurdos. No caso, o jovem comete uma infração no trânsito, os pais vão lá, pagam a fiança e saem, vai cometendo aquilo diariamente. Hoje em dia, as pessoas não têm maturidade suficiente para poder assim, ter uma obrigação dessa assim, na vida, entendeu? Assim, para poder exercer assim, essa cidadania. Ainda temos tempo para mais uma, né? Então, quero ouvir teu nome, por favor. Thaís, meu nome é Thaís. Uma coisa que está sendo discutida aqui é responsabilidade. E ambos é responsabilidade pela vida. Então, assim, uma é pela sua vida e pelos outros também, na questão da direção. E no voto também, você está lidando com a vida de várias pessoas, além da sua, em um longo prazo. Mas eu tenho uma questão assim, que se você é capaz de votar aos 16 anos, você também pode ser capaz de dirigir também. Mas eu vejo também que no nosso país, pelo menos, tem muitos adultos que também não têm a maturidade de dirigir nem de votar, gente, entendeu? Não é uma questão assim, é uma questão polêmica, mas é uma questão de cabeça. Então, é relativo, entendeu? É muito relativo, porque, no caso, eu estou com 18 anos agora, eu com 16 anos eu me achava imatura, mas não ao ponto assim de não querer votar, mas não deveria ser, do meu jeito que 16 anos não é obrigatório, 18 anos ou nenhum, como a Raquel falou, não deveria ser obrigatório votar, como o Constância falou também, não deveria ser, porque você está exercendo a cidadania, um desejo seu de querer mudar de alguma forma o país ou a sua realidade, entendeu? Essas questões que meio que são conflitantes para mim, porque a responsabilidade é desse modo para uma pessoa que quer, entendeu? Exercer isso e você tem que ser obrigado. Não deveria, entendeu? Essa É uma questão opinião. de consciência. Eu tenho condições de fazer Exatamente. isso. Entendi. E você, está gostando do nosso programa? Então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta, porque tem mais jovens para expressar a opinião. Até já! Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos. E na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje no Sesc Centenário discutindo com essa juventude bacana o que eles acham sobre a permissão de dirigir aos 16 anos ou próximos dos 18 ou de votar.
esse paralelo que a gente está fazendo, que a gente está discutindo, eu não vou perder tempo e vou voltar já com eles discutindo. Você, por favor, teu nome, o que é que você pensa sobre esse assunto? Meu nome é Ian e eu sou totalmente de acordo com isso, justamente por uma experiência. No ano passado eu presenciei o Giramundo, o intercâmbio do governo do estado para o Canadá, e eu tive a experiência de como funciona lá no Canadá a questão de você dirigir a partir dos 16 anos, e em algumas províncias você já dirige a partir dos 14 anos. E como é que funciona lá? Aos 14 você precisa da autorização do pai e de um acompanhante do carro, e aos 16 anos você já pode dirigir apenas com a autorização dos seus pais. E isso só acontece justamente por causa da maioridade penal do próprio país, que encaixa aos 14 anos. Então, aos 14 anos, todo jovem já deve ser julgado pela justiça comum, mas não com a pena criminal de um adulto. Mas você vai ser julgado sim, mas com a pena reduzida. Mas isso já é o suficiente para você ter a responsabilidade de, quando você for dirigir, você ter o poder de dirigir um carro. Eu acho que para isso acontecer, você tem que propor essa maioridade penal. A maioridade penal teria que ser reduzida para poder os jovens terem essa responsabilidade. Uma coisa estaria ligada diretamente à outra, não é? Certo. E você, teu nome? Meu nome é Amanda. Eu acho que, se isso fosse a ser legalizado, a gente tem que olhar todos os pontos de vista e a estrutura. Porque a gente vê a estrutura do Brasil precária e a gente vê que a nossa juventude vem vindo com muitos problemas psicológicos. E esses problemas psicológicos, eles já vêm muito pesados, e a gente sabe que o trânsito hoje em dia não é brincadeira, que o trânsito causa muito estresse nas pessoas, e que, por exemplo, se um adolescente causar um acidente que for muito grave, será que ele vai ter a capacidade psicológica de lidar com isso na sua vida? Então, a gente tem que olhar várias coisas. Vários aspectos, né? Vários aspectos, porque não adianta a gente legalizar e não ter estrutura, porque o Canadá, como você falou, é um país com uma estrutura totalmente diferente do Brasil, onde os estudantes recebem uma educação totalmente diferente do Brasil. E isso se espelha também no nosso voto, na nossa consciência de voto. Será que a gente, aos 16 anos, tem uma consciência de voto do que é o melhor para um país inteiro? Eis a questão, é verdade, Conceição. Então, você, Williana, fala pra gente. Sim, qual a sua opinião? Olá, meu nome é Williana e eu ia falar justamente sobre isso. Na verdade, pelo fato que as pessoas não focam, no caso, a Organização Mundial da Saúde lançou um dado que era justamente de que o jovem, a maior causa de morte dos jovens são os acidentes de trânsito. Então, esses acidentes de trânsito, eles causam um problema muito grande. Então, como é que você vai legalizar algo em que os outros setores da sociedade também não estão ligados a isso? Pelo fato de que, como é que você vai punir um jovem se, por acaso, eu tenho a instituição do ECA, e o ECA, ele não, digamos que seria algo que, para punir o jovem, não é tão severo e não ressocializa jovem. É uma questão de colocar um jovem dentro de uma medida, digamos que protetiva, durante 2 meses, mas que ele volta para a sociedade do mesmo jeito que ele foi. Essa é a realidade do nosso país. Como é que você também quer que essa nação tenha um progresso se você também não corre atrás desse progresso? Nos outros países, é muito engraçado, o Brasil ele se espelha em vários modelos da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, mas também não se atenta ao fato de que a realidade é diferente.
E você não pode simplesmente pegar um modelo de outro país e tentar colocar aqui no Brasil sem adaptar à realidade em que o país se encontra. E o Brasil, infelizmente, está numa situação caótica em que eles lançam uma série de medidas no Congresso para tentar aprovar outras. Eu não acredito que, se você aprovar, justamente legalizar o fato do jovem tirar a carteira de habilitação aos 16, também possa ser um pretexto para afirmar de que, se um jovem ele tem o total direito de tirar a carteira aos 16 e cometer um crime no trânsito, por que ele não pode ser punido pela justiça comum? Esse é o pretexto também. E pelo fato de que isso não pode ser levado assim. Se os setores da sociedade não trabalharem em conjunto, infelizmente isso não poderá dar certo. E vai acabar ocasionando uma série de acidentes, e o jovem vai acabar sendo tratado de imaturo. A questão do jovem ter uma posição política por votar aos 16 vai ser colocado num lixo também, e isso não pode acontecer, porque a juventude é o futuro de um país. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quem disse que o jovem não tem opinião? Está enganadíssimo com isso. A prova é a gente escutando aqui. E eu quero voltar agora para o lado de cá e ouvir aqui a opinião das meninas. Bom dia, meu nome é Estela. E eu sou contra essas medidas porque eu acho que, no cenário atual, que já vem de vários séculos, o Brasil ele não tem estrutura para que essas medidas entrem em vigor. Por quê? Falta políticas públicas de conscientização para esses jovens. Não adianta eu aprovar essas leis se eu não conscientizar esses jovens. Por quê? Porque eu acho que aos 16 anos o jovem ele é muito imaturo, ele vai muito na onda dos amigos. Então, por exemplo, o jovem vai para uma festa, aí ele bebe muito, usa drogas, aí ele vai dirigir e causa um acidente. Quem é que vai julgar esse acidente? Se tiver alguém que julgue, quanto tempo vai demorar? Porque a justiça brasileira ela é muito falha, ela é demorada. E, enquanto isso, o outro lado pode ser que ele vá destruir uma vida. Então, não adianta eu só aprovar. Tem várias outras coisas que eu acho que as pessoas elas não estão preocupadas, elas só querem aprovar essas leis, mas que, no fim, essas medidas elas não podem ser boas para o país. Certo. Já passando para você agora. Teu nome, por favor? Meu nome é Yasnaya e eu também sou contra a maioria das medidas. Não é aquela que diz 3 meses antes de você completar a maioridade penal, porque eu acho que 3 meses antes ou 3 meses depois não faz muita diferença. Agora, 3 anos, para um jovem, eu acho que muda muitas coisas. A sua visão de mundo vai mudando, e eu acho que a questão de você votar com 16 anos, os poucos adolescentes que participam já têm uma ciência da importância que é você fazer a política, você ser um cidadão. Mas você pegar num carro, você ter toda essa maturidade, você pode estar colocando uma vida em risco. Bem, não sou muito a favor. Essa é a minha visão. Perfeito. Vou passar para o lado de cá, porque o tempo já está quase acabando, mas tem gente aqui se coçando, querendo falar. Mas eu quero ouvir todos, e a gente só peço que vocês sejam um pouquinho mais sucintos. Eu sei que vocês querem falar bastante coisa, mas vamos tentar resumir aí. O que é que você pensa sobre esse assunto? Bom dia, meu nome é Márcio Eduardo, e eu sou totalmente contra essas medidas que estão no plenário para serem aprovadas. Por quê? Porque eu vejo que o maior motivo do brasileiro, como muitos aqui falaram, ser imprudente, não ter maturidade para assumir os seus atos, é a questão da educação. E também sou contra e acho que deve ser revista essa questão do adolescente com 16 anos ter o direito do voto. Por quê? Porque com 16 anos, eu falo por mim e alguns amigos que eu conheço, experiência própria, né?
ele não tem consciência e conhecimento suficiente para escolher um candidato. Porque quando a gente fala de política, a gente fala de história, de geografia, sociologia, filosofia, e muitos não possuem esse conhecimento. Há pouco tempo estava no plenário para ser aprovado Escola Sem Partido, que infelizmente não foi aprovado, que também retrata essa questão da doutrinação nas escolas, a questão da formação de opinião dos alunos. Também os próprios pais, eles não tiveram a oportunidade de ter uma boa educação no nosso país, infelizmente. E isso também é um dos motivos da economia estar tão afetada hoje, porque as universidades hoje estão mais para formar, como é que eu posso falar, cidadãos alienados, que é como eu vejo, do que profissionais. Porque, por exemplo, a maioria dos alunos hoje sai do ensino médio sem saber fazer uma conta de cálculo comum e chega na universidade com maior dificuldade. Vai lá, consegue passar no Enem, que eu acho que não deveria ser Enem, que a educação do ensino superior deveria ser um direito a todos, porque está na Constituição, é um direito e não deveria ser concorrido entre nós. Eu não poderia ver o meu amigo como concorrente, como eu também posso ver o meu pai, o meu irmão como concorrente, disputando uma vaga na universidade. Como é um direito, os nossos governantes deveriam cumprir com isso. E é isso, eu acho que o maior problema não está na questão dessa lei ser aprovada ou não, e sim na educação brasileira, que é uma falha muito grande, e isso é desde muito tempo. É isso. Bem, como eu falei, né? É quase impossível falar apenas de um tema de maneira isolada. A gente sempre acaba abrangendo. E eu quero ouvir agora a opinião de mais um. Por favor, teu nome? Meu nome é Tiago e eu sou a favor do jovem poder dirigir aos 16 anos. Por quê? E comparando também depois com a questão de votar aos 16 anos. Também pegando o gancho do que todo mundo já falou, que essa dicotomia, você pode votar aos 16 anos, mas não pode assumir uma responsabilidade de pegar num carro. Às vezes indo para o sertão, no sertão, aqui a gente vê muito, mas no sertão a gente vê mais. Como não tem muita fiscalização e tal, então muitos jovens, eles dirigem. E muitos já vêm, tipo, os pais já ensinam desde pequeno, o filho, meu filho, como às vezes o pai trabalha com a família, então já vai ensinando. Então, eu acho que tem como você, por exemplo, ter um sistema que você possa ensinar um jovem que tenha 16 anos a pegar num carro da mesma forma que você faz com o de 18. Eu acho que aí entra o que os demais também já falaram, educação principalmente de trânsito, nas escolas, que eu acho que ainda é uma coisa muito precária. Assim, para não fugir tanto, mas só para fazer um comentário. A nossa educação ela ainda é muito conteudista. Então, outros aspectos que envolvem a nossa sociedade, como educação no trânsito e demais coisas, não são muito abordadas na escola. Eu acho que se começassem a ter essas medidas, educação de trânsito, tem uma consciência de trânsito desde, vamos dizer, o ensino fundamental, de leis de trânsito. Por exemplo, essa placa aqui significa que você não pode virar à esquerda. Essa placa aqui significa que você não pode virar à direita. Essa daqui só em frente. Tendo essa educação, vamos dizer assim, teórica, eu acho que com 16 anos, na parte prática, eu acho que seria muito mais fácil. E nessa questão também, eu acho que talvez, com uma sugestão, seria o jovem poder dirigir com 16 anos e, se acontecer, por exemplo, algum acidente, ele não responderia. Quem responderia seriam seus pais. Como acontece, por exemplo, teoricamente, na nossa vida. Se eu faço alguma coisa de errado, quem responde não sou eu, vai ser meus pais. Então, acho que poderia ser isso. O jovem ter a responsabilidade de ter um carro, quem quisesse, pudesse dirigir, mas ele não responderia. Quem responderia seriam os pais. Em relação ao voto, como os demais já falaram, eu também concordo com essa parte. Eu acho que você não deveria ser obrigado, mas eu acho que com 16 anos, os jovens podem ter essa liberdade para poder decidir. Eu sei que existem alguns que não têm essa consciência, como já foi falado, essa consciência política e tal, do próprio eu e do que eu quero para o meu futuro, do que eu quero para o futuro do meu país, mas volta de novo aquilo, é uma educação. Eu acho que se a gente tem uma educação de qualidade, a gente sana esses problemas. Ok. Para a gente fazer aqui um encerramento, aqui, alguém mais quer falar? E aqui tem 3. Então eu vou dar menos de 1 minuto para cada, que é para que vocês possam fazer as considerações de vocês. Eu sei que vocês gostam de falar, estão cheios de opiniões, têm vontade, hormônios, é tudo, né? Deixa nessa empolgação. Vou começar contigo. Fala aí. Bom, primeiramente eu queria contrapor essa ideia que eclodiu aqui sobre a incapacidade do jovem, porque aqui num círculo de jovens alegando que jovens são incapazes de exercer seus próprios direitos
Eu não sei de onde isso surgiu, porque a questão do trânsito, de que ele não é incapaz, que ele é incapaz porque ele é imaturo, mas como o jovem vai adquirir certa maturidade para exercer essas funções na sociedade, seus direitos, se isso não é dado a ele, se ele não tem o direito, a que ponto chegou, né? A questão do próprio voto, como adultos que não sabem votar, aí quer proibir o jovem desde cedo, porque já naquela área, naquela época, ele não é incapaz, que ele é incapaz. Mas como ele vai se tornar capaz se você não está dando esse direito a ele, dele desenvolver, dele pesquisar, dele buscar, dele se preocupar com a política, com a justiça, com os direitos da sua comunidade, do seu estado, enfim, dele se envolver. Como é que ele vai se envolver se você não está dando direito a ele de se envolver? De onde isso surgiu? A questão, o Tiago citou muito bem que há o papel dos pais também na educação, da formação e de responder pelos filhos. Acho que alguém falou aqui de que não existem punições para os jovens, mas sim existem punições, que o jovem cometa um crime, uma atrocidade, o ECA vem e vai tomar as medidas necessárias para punir o jovem. Ele só não vai ser punido pela justiça comum, de jogar ele numa cadeia, de encarcerar ele, de, enfim, por anos, sem uma possibilidade de reintegração social, porque a gente sabe que os presídios no Brasil hoje formam praticamente bandidos. Então, tem um órgão, existe, e ele funciona, ele atua, mesmo que muitas vezes precariamente, mas que atua na questão da punição do jovem. E muito obrigada. Vou passar para aqui para a Liliane. Fala, então. Eu só vou complementar essa parte de que a prisão comum, ela não ressocializa as pessoas. E realmente isso não acontece. As pessoas são colocadas dentro de uma prisão para ficarem lá. E eu acredito muito que o papel do Estado é justamente formar cidadãos. E isso nós não temos essa prática na escola. Quantas vezes o Estado, se pararmos para pensar, chegou na escola para um debate político, para algum projeto do Estado que venha até as escolas e implementem algo para que eles possam escutar os próprios jovens. O Estado, infelizmente, não faz isso. Então, antes mesmo de cobrar o dever do jovem, o dever do cidadão jovem, eu acredito que o Estado deveria fazer o seu papel. Não sou eu que digo isso. Os grandes filósofos como John Locke, ele diz que é um contrato social. Então, a sociedade vai ser recíproca com o Estado se o Estado cumprir seu papel. E assim, vice-versa. E eu acredito que seja assim. Então, para que a sociedade cumpra o seu papel, o Estado também deve cumprir o seu. E a forma como o Estado leva para tentar aprovar leis e que o seu papel seja justificado não é legal. E para você formar cidadãos e formar uma sociedade consciente, você precisa colocar em prática o que é dever do Estado. Então, para isso, eu pelo menos chamo a atenção, porque isso é um grande problema e isso precisa começar, as pessoas, antes de votarem, tem que começar a rever essas coisas antes mesmo de escolher o candidato, porque a função do Estado é essa e nós temos nossos direitos, mas também temos nossos deveres. Mas eu acredito que isso seja um papel recíproco. Perfeito. Para a gente finalizar, vamos ouvir aqui a Raquel. Fala para a gente. Falaram muito aqui sobre a falta de comunicação em setores diferentes. Você tem a educação, você tem a saúde e você tem a justiça. Ok, você não tem essa comunicação. Agora, o fato de você não tê-la, você não deveria tomar uma atitude diferente de procurar ter, sabe, de melhorar isso. Se, por exemplo, como falaram, tipo, no Canadá, a diminuição, a pena você, 14 anos, você já sofre, não a justiça comum, mas você já tem lá a sua pena. E aqui no Brasil não. Então, acho que assim, os setores eles precisam andar juntos. Você não pode separar uma coisa da outra. Outra coisa que falaste é que existe uma série de problemas psicológicos que, devido à pressão mesmo que a sociedade vive, os jovens acabam sofrendo. Só que uma coisa, a sociedade em si, em países diferentes, já vive essa pressão. Então, não é uma coisa
que por causa da habilitação ou não vai diminuir. Não é isso. Se você não tem uma saúde pública de qualidade, se você não tem uma educação pronta para cooperar, sabe? Para que isso acabe, então, tipo, não faz diferença. E outra coisa, uma das áreas da psicologia que mais cresce é justamente no atendimento a jovens. E olha que os jovens não estão dirigindo, sabe? E então é importante a gente lembrar também que os jovens já sofrem outras pressões, por exemplo, o Enem, outras coisas, sabe? Então eu não vejo como a responsabilidade de dirigir como uma pressão, uma coisa, sabe? Não é. Claro que é necessário você ter uma educação no trânsito e tudo mais, uma responsabilidade, mas isso não seria uma pressão. Eu acho que isso seria apenas uma coisa de consciência, sabe? Nada mais do que isso. Perfeito. E para a gente finalizar esse debate, esse momento, tem só mais uma opinião aqui. Faz as tuas considerações. Eu só queria complementar que, em momento algum, eu quis falar que o jovem ele é incapaz, porque se ele fosse capaz, não estaria defendendo aqui a educação. O que eu quis falar é que os jovens eles estão em construção. Então, ele não tem convicções, ele não tem conhecimento suficiente para tomar suas próprias decisões. Por isso que o Estado diz que ele não é responsável por suas atitudes, e sim os seus pais. E a denúncia que eu quis fazer foi ao sistema educacional brasileiro, que ele não consegue formar cidadãos críticos, ele forma pessoas alienadas, é a forma que eu vejo. Porque se a gente for hoje numa universidade e pedir para um universitário fazer uma questão de cálculo, ele não vai conseguir resolver, porque ele saiu do ensino médio sem noção nenhuma de cálculo, de questões mais aprofundadas sobre matemática e outras ciências. Só isso que eu queria complementar. Sabe o que eu acho legal? Porque eu estou tentando encerrar o programa, mas está difícil porque eles querem falar e eu não vou cortar esse direito de vocês. Mesmo que disseram aqui, olha, pode cortar um pouquinho antes, não tem problema, mas fala aí pra gente, antes da gente finalizar então. Tá certo. É só sobre essa questão da responsabilidade. Uma coisa muito interessante que se a gente observar é que o Estado ele tem a responsabilidade dele e tal, mas uma coisa que é muito interessante, principalmente na nossa escola, é que, e como nas demais estaduais e tal, mesmo a gente não tendo a devida assistência, a gente consegue, é muito interessante, a gente consegue ter esse debate. Só queria ressaltar isso, eu acho que isso é importante. Mesmo a gente não tendo a devida assistência do Estado, tanto de um governo federal como de um governo estadual, a gente pode ter, por exemplo, esse debate aqui, e, modéstia à parte, na melhor escola pública do estado da Paraíba. Mesmo com diversos problemas, a gente pode estar tendo essa comunicação com as pessoas de casa, e eu acho que isso é um ponto a se ressaltar. Fala você também. Só mais um ponto, só para complementar o que a Raquel falou. Tipo, pelo que eu entendi, o que a Amanda Camilo tinha citado é que não é que seja um problema dirigir, mas que o estresse que dirigir possa causar. Por exemplo, com o estresse que acontece em cidades grandes, a gente acaba focando só em um mundo, que é o nosso país, João Pessoa, falando de uma forma irônica. Mas as outras cidades, as cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo, ou até Brasília mesmo, Recife, por exemplo, o trânsito é muito, muito, muito cansativo, o trânsito é muito estressante. Isso acaba acarretando mais problemas ainda. Eu, por exemplo, me sinto pressionada com uma prova, e ainda mais com toda a responsabilidade de lidar com outras vidas, entendeu? E outra coisa, só para complementar o que ele falou também, sobre a questão do jovem estar em processo para amadurecer, enfim. Biologicamente, a massa cefálica do ser humano, ela só vai estar desenvolvida a partir, se eu não estiver enganada, me corrija se eu estiver errada, a partir de 21 anos. Ou seja, menos que isso, em tese, as opiniões ainda não estão totalmente concretizadas. Então, só para fazer uma adendo mesmo. Espero que essa discussão tenha servido para você, jovem, que está em casa, também refletir e pensar o seu lugar na sociedade. Seja dirigindo ou não, seja votando ou não, seja tendo o direito à fala, direito de escolha, todos têm. Então, que sirva de reflexão para você, e você já sabe, se quiser rever esse programa, para ver aqui todos esses debates, as opiniões deles, basta assistir na TV Câmara JP lá no YouTube. Assiste quantas vezes quiser, compartilha com seus amigos, para que eles também reflitam sobre o direito do jovem e que os jovens também pensam e pensam muito. Então, até semana que vem tem mais Câmara Jovem. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Facebook, Câmara Municipal de João Pessoa. Até semana que vem as letrinhas já vão subindo e a gente continua aqui conversando um pouquinho. Até lá!